Olá, sou Vitória Sara, nutricionista, e hoje vou conversar um pouquinho com vocês sobre os tipos de açúcares, adoçantes e qual a melhor opção, o que é que você deve estar consumindo. Mas, antes de começar, não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Primeiro, quero que vocês saibam que nós temos 5 tipos de açúcares. O cristal, que é o mais processado, e outros 4 menos processados. O açúcar mascavo, demerara, orgânico e de coco. Outra coisa importante é você entender sobre índice glicêmico. Índice glicêmico vai ser a velocidade com que seu corpo vai absorver aquele nutriente. Isso vai influenciar em quê? O índice glicêmico vai influenciar nos seus hormônios, vai influenciar na velocidade com que você vai sentir fome novamente. Um alimento ter um índice glicêmico muito alto vai fazer com que você sinta fome rapidamente. E outra coisa importante é que quando você consome um açúcar e ele chega ali rapidamente para ser utilizado no seu organismo, se você não utilizar ele na forma de energia, você vai estar estocando ele na forma de gordura. Então, agora vamos começar a falar sobre os açúcares. O cristal, o mais processado, como vocês já sabem, o mais comum, ele perdeu quase que totalmente suas vitaminas e minerais. Aí nós temos os outros 4 que possuem vitaminas e minerais porque foram menos processados. Mas, gente, não dá pra gente pensar em consumir vitaminas e minerais através do açúcar, porque o açúcar é algo que a gente pode consumir, mas não é ideal consumir bastante. E para você ter uma quantidade significativa de vitaminas e minerais através do açúcar, teríamos que consumir uma quantidade absurda, que não é interessante. Então, quando você for analisar um açúcar, não pense, esse aqui tem mais ferro, esse aqui tem mais isso, porque isso não vai importar para o seu consumo. Então, vamos ver os outros aspectos. O açúcar mascavo e o demerara, a diferença deles é que um é um pouco mais processado que o outro. O demerara tem algum tipo de processamento, o mascavo já não tem. O orgânico é porque não é utilizado nenhum aditivo químico no adubo, somente coisas orgânicas mesmo na sua produção. E, gente, esses 3 que são menos processados e o cristal, eles possuem o mesmo índice glicêmico e a mesma quantidade de calorias. Então, você consumir eles vai lhe engordar da mesma forma que o cristal. Agora, uma coisa que eu acho importante falar é que é comum ver em consultório pessoas que, eu troquei o açúcar cristal pelo açúcar demerara, pelo açúcar mascavo. Só que elas dobram a quantidade, porque esses outros açúcares, eles adoçam menos, tem um poder de adoçar menor. Então a pessoa, quando tomava ali um cafezinho com 1 colher de açúcar cristal, passou a tomar 2 colheres de açúcar mascavo, mas achando assim que seria vantagem porque ele é mais natural. Mas eles têm o mesmo índice glicêmico, são absorvidos com a mesma velocidade e também tem a mesma quantidade de calorias. Então, a primeira dica: se você for consumir açúcar e quiser trocar pelo mascavo, demerara ou pelo orgânico, consuma a mesma quantidade que você consumiria se fosse do cristal. Se você for consumir mais que isso, não vai ser vantagem. E, gente, agora o açúcar de coco, ele realmente tem um diferencial. Ele tem um índice glicêmico bem mais baixo dos outros açúcares, realmente uma coisa significativa. Mas ele também tem um preço mais elevado. Esses outros você consegue comprar por um preço razoável. O açúcar de coco ele já é mais caro. Então, assim, se você tem condições de consumir açúcar de coco e quer realmente consumir açúcar, você pode estar optando por esse açúcar, porque ele realmente vai ter alguma vantagem. Agora, se você vai consumir açúcar ali de uma forma esporádica, eu não quero gastar com açúcar de coco, você pode estar consumindo o cristal e não exagerar na quantidade. Realmente, você avaliar assim, eu preciso só daquilo e ponto. Então, agora vamos falar sobre adoçante. Qual será o melhor, consumir açúcar ou adoçante? Adoçante nós temos vários também. E tem alguns que são prejudiciais à saúde, que são mais processados, e tem alguns que são mais naturais, como stevia, xilitol. Primeiro vamos falar sobre os mais processados, que por muito tempo eram os mais utilizados e agora a gente já está tendo uma vertente desses mais naturais. Nós temos o acesulfame, que ele não é indicado para pessoas com problemas renais, o aspartame, que ele é muito comum, mas ele não pode ser utilizado em preparações que vão ser aquecidas, como você fazer um bolo, levar ao forno.
ciclamato de sódio, ele em quantidades elevadas pode ser cancerígeno, assim como também a sacarina. E a sacarina não é indicado para mulheres grávidas também. A sucralose, por possuir cloro na sua composição, não é indicado para pessoas que têm problemas na tireoide. Pronto, esses são os mais processados, né? E os mais naturais, estévia e xilitol. A estévia é um dos mais naturais, feito da folha de estévia, totalmente atóxico, não gera problemas da saúde. O que ele incomoda na questão do sabor, porque ele tem um amargo residual, assim, que tem algumas pessoas que não gostam. O xilitol também é um adoçante mais natural, que gera menos problemas à saúde. E ele é muito utilizado em receitas, bolos, tortas, porém o seu consumo excessivo pode gerar desconfortos gastrointestinais, levar a uma diarreia, refluxo. Então é importante ter cuidado nas quantidades e avaliar se você se adapta bem com esse tipo de adoçante ou não. Bem, gente, então vocês já conhecem os adoçantes. Eles, diferente do açúcar, adoçam muito mais, 100 vezes mais, 200 vezes mais. Então isso pode gerar um tipo de vício no nosso paladar. Não sei se vocês percebem, mas algumas pessoas começam com 2 gotinhas de adoçante, já estão com 5, 10, até que elas perdem totalmente o controle da quantidade de adoçante que estão colocando. Isso é prejudicial para o nosso organismo, podendo gerar uma resistência à insulina da mesma forma que o açúcar gera, porque você fica viciado ali no doce, que pode ser pelo açúcar ou pode ser pelo adoçante. E com o adoçante isso é mais fácil, porque você tem mais facilidade de exagerar. Então, gente, qual é a minha sugestão após mostrar a vocês os tipos de açúcares e os tipos de adoçante? Vocês devem optar por consumir o açúcar em baixas quantidades e ir maneirando e fazendo substituições adequadas. Por exemplo, em um bolo você pode estar utilizando, ao invés de açúcar, adoçar o seu bolo com uma banana bem madura. Teste, fica bem docinho. Utilizar ali maçã, também dá um doce muito bom. Uvas passas. Aí você vai reduzindo o açúcar das suas preparações. Então, qual é a minha sugestão para você que quer escolher entre o açúcar e o adoçante? Gente, o melhor seria você consumir o mínimo possível. Ah, Vitória, eu não consigo, preciso de açúcar, preciso de um doce. Então, eu sugiro que você consuma açúcar, se você não tiver diabetes. Você consome açúcar e vai tentando, aos poucos, toda semana, reduzir um pouco. E outra sugestão é que se você consumir uma quantidade muito elevada, você tentar mesclar o uso de açúcar com o uso de adoçante. Como, por exemplo, se você precisa de 2 colheres de açúcar para adoçar o seu suco, você pode estar colocando ali 1 colher de açúcar, 2 gotinhas de adoçante, 1 gotinha de adoçante. E você vai tentando regular o seu paladar dessa forma. Se você tirar de uma vez, vai ser uma coisa assim muito drástica, você não vai se acostumar. Vai achar até assim o sabor das comidas bem diferentes. E outra dica que eu tenho para dar é você tentar substituir o açúcar por frutas, como em um bolo. Um bolo, se você adoçar com uma banana bem madura ou uma maçã bem madura, vai dar um sabor assim muito bom, realmente bem doce, e você não está utilizando ali o açúcar in natura, está utilizando o açúcar da fruta, que vem com fibras, que é melhor para o seu organismo. Então, gente, essa era a dica que eu queria passar para vocês. Se tiverem alguma dúvida, podem estar deixando aqui nos comentários, que eu vou adorar estar respondendo. E, mais uma vez, não esqueçam de seguir aqui o canal, curtir e ativar o sininho das notificações.